Olá, irmãos, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso estudo Solenidades Bíblicas e os Últimos Dias. Vamos tratar hoje aqui sobre Dia da Expiação. No último episódio, nós tratamos sobre a sétima trombeta, que vai se relacionar aí com aquele toque de grande trombeta no Dia da Expiação, no ano de jubileu. Então, nós temos aí a oportunidade de entender acerca do dia da expiação, a trajetória de Arão, o sumo sacerdote, que se encontra lá em Levítico, capítulo 16. Então vamos começar aqui a tratar disso. Yom Kippur é a palavra no original, em hebraico. Vai relacionar com o dia da expiação. Trata-se de uma solenidade, ela acontece 10 dias depois de trombetas, ou seja, no dia 10 do sétimo mês. As pessoas deveriam afligir as suas almas com jejum, gesto de profundo arrependimento para serem submetidas ao processo de perdão, redenção, mediante expiação pelos pecados. Este é o conceito, este é o entendimento do dia da expiação. Importante lembrar aqui a passagem que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, onde ali tem a mensagem para Esmirna, que é a figura de uma das duas testemunhas. Ali faz uma menção de uma provação de 10 dias. Então nós temos aí um paralelo de que entre trombetas e expiação nós temos 10 dias. Trombetas acontece no mês 7, dia 1, e Yom Kippur, expiação acontece no dia 10. E quando nós encontramos lá no Apocalipse um período de 10 dias, significa que existirão aí 7 anos, envolvendo a última semana em que vai percorrer entre o início do ministério das duas testemunhas, trombetas, até o último dia, que nós vimos no último episódio. Este último dia acontece, é o início ali da expiação, o dia da expiação. Então nós temos aí esses 7 anos, né, de grande provação aí, e nós temos o vislumbre aí destes 10 dias lá em Apocalipse, com certeza para nos chamar a atenção para as solenidades bíblicas, principalmente trombetas e expiação. Então nós temos aí o Levítico 16 como um parâmetro. São práticas que foram realizadas ali pelo sumo sacerdote Arão, que vai apontar para Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa trajetória de Arão nos direciona aos últimos passos de Cristo, desde a preparação para a crucificação, ressurreição, a ascensão ao céu e também, principalmente, os eventos que estão relacionados com o seu retorno, qual seja a volta de Jesus. E aí nós temos aí a lei, ela serve de sombra, como está escrito em Hebreus 10, para os bens vindouros. Então, para que nós entendamos aí a realidade, nós precisamos olhar para as sombras. Então, as solenidades aí são muito importantes para entender a realidade vindoura. Então, nós temos sombras e realidade. Quando nós olhamos para a sombra, nós conseguimos enxergar a sua devida realidade através das escrituras. Mesmo que a sombra ela não tenha essa forma perfeita, é importante entender que tudo isso é um cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Com o olhar para a realidade, nós enxergamos o Messias, não somente como perfeito sacrifício, mas também como o eterno sumo sacerdote. Dentre os diversos atos praticados aí no dia da expiação, existem paralelos entre sombras e realidade. Então nós vamos entender agora, de fato, como que nós podemos enxergar nas sombras a sua devida realidade vindoura. Então eu coloquei alguns quadros aqui para a gente poder ter esse discernimento. O primeiro quadro trata da escolha ali, de ser colocados 2 bodes diante de todos. Em Levítico 16 fala que para a congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para expiação do pecado. Tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e outro pelo bode emissário. Então existiriam aí 2 bodes, haveria lançar sortes de escolher qual que seria sacrificado ali para o Senhor e qual permaneceria vivo
com o povo ali na entrada da tenda da congregação. E isso a gente consegue enxergar a realidade em Cristo, ali naquele contexto em que Jesus e Barrabás é apresentado diante de todos. E nós, olhando aqui para Marcos, capítulo 15, nós conseguimos entender isso. No dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem, e havia chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. De acordo com a lei, o bode sacrificado no altar era apresentado como oferta para tirar os pecados. Por isso que João Batista profetizou acerca de Jesus. Quando ele olhou para Jesus, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na sombra, na lei, havia uma prática de lançar sorte sobre os dois bodes. Essa palavra no original é goral, em hebraico, que significa tomada de decisão, o qual um bode morreria como sacrifício e o outro ele permaneceria vivo. De acordo com a enciclopédia britânica, alguns estudiosos bíblicos, dentre eles Orígenes, indicam que Barrabás foi filho de um líder judeu, cujo nome pode ser Jesus Barrabás, um patronímico aramaico que significa Yeshua Bar Abba, onde Bar faz referência a filho e Abba significa pai. Lembra da passagem de Bartimeu, o cego Bartimeu? Então, Bar significa filho, Timeu, ou seja, Bartimeu significa filho de Timeu. E aqui, Barrabás, nós seguindo essa mesmo entendimento, significa Bar, filho, Abba, filho do pai. E aí nós entendemos que existe uma similaridade muito grande, né? Naquele dia, a multidão teve que escolher entre duas pessoas com o mesmo nome, como presumiu Petruzelo. A realidade de dois bodes idênticos sendo sorteados estava se cumprindo ali. E naquela ocasião, o povo decidiu sortear e crucificar Jesus, né, na cruz. E Jesus, filho unigênito do Pai. O outro quadro, nós temos aqui o sacrifício no altar de bronze, ou seja, Jesus sendo crucificado. Aqui Levítico 16 diz que um carneiro deveria ser sacrificado para o holocausto. E em Isaías nós temos a menção messiânica, a profecia messiânica, como um cordeiro. Ele foi levado ao matadouro. Jesus foi o sacrifício perfeito. Ele morreu por aquele que nele crê. E o livro de Hebreus ele declara que uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante sacrifício de si mesmo. Então, esta entrega foi um perfeito ato de amor aceitável aí. Outro paralelo nós temos aqui a limpeza do sangue com água e a troca das vestes. Arão, depois de realizar o sacrifício ali no altar de bronze, ele estava sujo de sangue, ele precisava se purificar na bacia de bronze antes de entrar no lugar santo. E ele devia, depois de se purificar, se lavar, ele precisava trocar as suas vestes. E quando nós olhamos ali, depois da crucificação, ali na ocasião mesmo, Jesus libera água e sangue e recebe vestes de glória. Em João nós temos o soldado perfurando um dos lados de Jesus e saindo ali sangue e água. E o sangue e a água escorrem pelo corpo de Jesus. Ali há um apontamento de que Jesus estava sofrendo, sendo crucificado e o seu corpo estava sendo lavado. E quando fala de corpo, a gente tem que relacionar com a igreja, corpo de Cristo. Estava ali sendo também purificada, lavada pelo sangue do Cordeiro. E em Marcos também nós temos aqui a passagem de que na ocasião da glorificação de Jesus, quando ele ressuscitou após a crucificação. E quando fala de glorificação, é a troca das vestes. Então, é a realidade cuja sombra já estava ali no dia da expiação. Então, nós reconhecemos que a igreja representa o corpo de Cristo. A água e o sangue que escorrem pelo corpo físico de Jesus
aponta para a igreja enquanto corpo espiritual de Cristo. Então diz aqui em Romanos 7, né? O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Então, na sombra, Arão se despiu das primeiras vestes e usou as novas vestimentas especialmente preparadas para exercer as práticas no santo lugar e no lugar santíssimo. Olhando para a realidade, a mortalha, aquele lençol que envolvia Jesus no sepulcro, permaneceu neste mesmo lugar, simbolizando as vestes sacerdotais manchadas de sangue. No momento em que Jesus ressuscitou, foi revestido de um corpo glorificado, apontando para as novas vestes sacerdotais. Próximo quadro aqui, nós olhamos para a entrada no lugar santo. Em Levítico 16, Arão, depois de trocar as suas vestes, ele entra no lugar santo. E ali, na ascensão de Jesus ao céu, nós percebemos aqui em Hebreus, Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. Então, quando Jesus subiu aos céus, ele estava entrando no lugar santo, nas regiões celestiais. Então, essa entrada no tabernáculo terreno também possui um reflexo especial para a realidade, a entrada de Jesus nas regiões celestiais. Então, antes de ascender para exercer seus atos sacerdotais, Jesus estava com os discípulos por 40 dias. Neste período de tempo, ele entregou suas últimas instruções e ensinamentos acerca do reino de Deus e ordenou para que eles permanecessem em Jerusalém, a fim de serem revestidos pelo poder do Espírito Santo. Outra sombra e realidade refere-se aos cuidados do candelabro. Quando Arão entrava no lugar santo, ele precisava ordenar ali as indumentárias, a menorá. Então, aqui em Êxodo, capítulo 27, diz assim, que ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas amassadas para o candelabro. Arão e seus filhos manterão essas lâmpadas acesas. E aqui diz que é um estatuto perpétuo. E nós olhando aqui para Apocalipse capítulo 1, no dia do Senhor, ou seja, dia da expiação, João tem a visão de 7 candelabros de ouro. E o Senhor Jesus entre os 7 candelabros. O sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, percorrendo ali entre os candelabros de ouro. E no último verso de Apocalipse 1 diz que os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, nós temos aqui um lugar preparado, um lugar santo para a manutenção da menorá. Essas lâmpadas deveriam permanecer acesas continuamente. E esta realidade aponta para um ambiente celestial onde Cristo exerce o seu sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, envolvendo 7 candelabros, apontando para 7 igrejas. E além dos cuidados da menorá, Arão também tinha que realizar o cuidado no incensário, que é o altar de ouro. Aqui em Êxodo 30 diz que haveria um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. Ele era revestido de ouro e tinha que ter ali uma cortina diante dele. E ali, eu me encontrarei com você, diz a mensagem de Êxodo. De manhã, quando Arão for cuidar das lamparinas, ele deverá queimar incenso perfumado. E ao anoitecer, quando for acender as lamparinas, ele deverá fazer a mesma coisa. São as tardes e manhãs, tanto na menorá como também no incensário. E uma vez por ano, envolvendo Yom Kippur, envolvendo o dia da expiação, Arão fará uma cerimônia de purificação desse altar, colocando nas suas 4 pontas o sangue do animal sacrificado, para tirar os pecados do povo. E nós temos em Apocalipse 8 um incensário celestial. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio nos céus,
por aproximadamente meia hora. Quando nós tratamos do dia da expiação, é um dia de aflição, um dia de expectativa, onde o povo estava aguardando se Deus realmente perdoaria ou não os pecados do povo. Então haveria ali uma tensão do povo, envolvendo esse silêncio, né? Observei os 7 anjos que se encontravam em pé perante o Senhor, e eles foram entregues 7 trombetas. Aproximou-se um anjo e se colocou de pé junto ao altar. E foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Então nós temos ali em Apocalipse 8 a realidade se cumprindo, cuja sombra já estava ali em Levítico 16. Então nós temos sombras e realidades. Assim como a manutenção do candelabro, os cuidados do incensário também se relacionam com o sacrifício contínuo. Na lei, no dia da expiação, Arão teria que envolver as 4 pontas do altar do incensário com o sangue do animal. E quando nós olhamos para a realidade, o sangue de Jesus foi derramado no altar de bronze, que também possui 4 pontas. Essas pontas abrangem os 4 cantos da terra, o qual o sangue de Jesus é suficiente para alcançar as almas que estão espalhadas neste mundo inteiro. E quando nós analisamos o Apocalipse 8, também se verifica que existe uma ligação entre as trombetas e o incensário repleto das orações dos santos. Ou seja, o incensário compreende as orações que foram armazenadas durante a história. Não somente os clamores dos mártires e fiéis nos tempos passados, mas essencialmente as orações das santas testemunhas que profetizarão nos tempos da última semana. Então, é importante nós termos esse discernimento aí. Outro paralelo importante é o aspergir do sangue sobre o propiciatório. Aqui diz em Levítico 16: tomará o sangue e o espargirá com o dedo sobre o propiciatório ao lado oriental. Nós temos aqui, na realidade, em Apocalipse capítulo 5, nós temos a visão de um cordeiro de pé diante dos 24 anciãos, na frente do trono e dos seres viventes. E no cordeiro havia feridas fluentes, ou seja, feridas como de sangue, e haviam causado morte. Tinham 7 chifres, 7 olhos, que representam o divino espírito de 7 aspectos. Então nós temos a visão do cordeiro como ferido de morte, feridas fluentes. E quando nós olhamos para o espargir do sangue sobre o propiciatório, nós temos aqui o propiciatório apontando para o trono, né? Inicialmente, Arão teria que espargir uma única vez o sangue sobre o propiciatório. E o propiciatório é a tampa da Arca da Aliança. E a relação entre a sombra, o qual Arão espargia uma única vez o sangue sobre o propiciatório, e a realidade do sacrifício uma única vez em Cristo pode ser observada no texto escrito por Hebreus. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então nós temos esse entendimento. Quando nós olhamos para o propiciatório, nós precisamos relacionar com o trono, e o trono se encontra nas regiões celestiais, no alto do Zafon, e ali nós temos a visão do Cordeiro. Amém? Depois de espargir uma vez sobre o propiciatório, ele espargirá 7 vezes com o dedo perante, ou seja, à frente do propiciatório, da Arca da Aliança. E aí nós temos aqui o derramar das 7 taças da ira de Deus, as taças da cólera. E aqui em Apocalipse 15 nós temos um dos 4 seres viventes dando aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus. E nós temos aqui 7 pragas dos 7 anjos. E quando nós olhamos aqui algumas pesquisas, tem uma página aqui, One for Israel, uma página que tem um artigo descrevendo, conforme a Mishnah, o detalhamento do Yom Kippur, onde o sumo sacerdote teria que aspergir uma vez para cima e 7 vezes para baixo,
com o objetivo de borrifar, utilizando-se de movimentos que se assemelham ao balançar de um chicote. De flagelo, né? Flagelo de um chicote. Este movimento é conhecido como Kemaslif, como se chicoteasse alguém de ombros para baixo, em forma de uma cruz. Interessante ressaltar que as marcas deixadas pelo chicote refletem extrema dor e aflição, algo que está associado aí com os flagelos, os 7 flagelos do Senhor, aí que acontece na segunda metade da última semana. O derramar das 7 taças está ali detalhadamente descrita em Apocalipse 16. Nesta passagem, um dos anjos declara: Justo és tu, ó Senhor, que és, que eras, que santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Interessante relacionar aí, dando sangue a beber com a taça da cólera, da ira de Deus. Outra realidade, sombra e realidade aqui, é a saída de Arão do santuário. Aqui em Levítico 16 diz: Até que ele saia, nenhum homem estará na tenda da congregação. Ele vai entrar, o sumo sacerdote ele vai realizar os atos, e até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo e por sua casa e por toda a congregação de Israel. E ali nós temos a menção de que todos teriam que afligir as vossas almas, porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir será extirpada do seu povo. E nós temos aí o discernimento da saída de Jesus do santuário celestial, quando a volta de Jesus. Eis que vem o dia do Senhor, que o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como está descrito em Zacarias, capítulo 14. Essa visão de Zacarias 14 se associa com Apocalipse 19, onde João tem a visão do alto. Zacarias tem a visão do baixo, da terra, e João tem a visão do alto. Eis que um cavalo branco, que estava assentado sobre ele, chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele saía para ferir as nações. Em Apocalipse 14, fala de um anjo que lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Então, associando aí a questão, a ocasião do Armagedon. Zacarias 14, Apocalipse 19 e Apocalipse 14. Nós temos aqui a aspersão do sangue e o Senhor Jesus saindo do tabernáculo para se encontrar com o povo. E essa realidade ela está muito vinculada na presença do Senhor Jesus, que após os flagelos, as 7 taças, Jesus descerá para a terra. E aí, desta feita, é importante analisar os fundamentos do dia da expiação, pois estes se relacionam profundamente com a volta do Senhor Jesus. Tanto a ceifa do trigo, que representa aí o resgate dos santos, quanto a vindima das uvas, que vai representar aí o lagar da ira de Deus, vão se referir ao cumprimento de um mandamento divino que antecede a solenidade de tabernáculos. Tanto é que Deuteronômio 16 diz assim: a festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias, quando tiver colhido da tua eira, apontando para o arrebatamento dos santos, e do teu lagar, associando com a ira sobre os ímpios. E aqui tem a passagem, na ocasião do Armagedon, nos profetas, dizendo assim: eu sozinho pisei o lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. Eu os pisei na minha ira. Aqui Isaías 63. Como esmaguei no meu furor. E também em Joel 3 diz: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Apontando aí para o pisar das uvas, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. E aqui a passagem de Apocalipse 14. Né? Lança tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas na vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus.
E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. E nós fizemos uma conta aqui, na ocasião da live, da vindima do lagar, com os pastores, né, pastor Pedro, pastor Igor, também o Wagner, do canal Remanescente, colocamos essa conta, que 1.600 estádios calculados aí em quilômetros, dá 296 quilômetros. Quando nós olhamos aqui essas passagens de Isaías 63, onde fala do lagar, e outras passagens de Isaías que fala que o Senhor vai passar por Boza, vai passar por Edom, vai passar por Jerusalém, como está descrito em Zacarias, até o Megido, esse percurso envolve aí uma área de aproximadamente 296 quilômetros. Então, a palavra do Senhor é rica, é valiosa, é perfeita. O cumprimento dos profetas, né, vinculado com aquilo que o Senhor descreveu no livro de Apocalipse. Outra sombra e realidade importante aqui que nós temos é a transferência da culpa de todos os pecados sobre o bode emissário. Em Levítico 16 diz assim, que Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades. E pela mão de um homem designado para isso, assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades. O que a gente encontra em Apocalipse? Aqui no capítulo 20, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, alguém designado, que levou o grande dragão para ser aprisionado neste lugar. Então, nós temos aí a realidade que se associa muito com aquilo que já está escrito ali em Levítico 16. Um anjo, alguém designado, foi com a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, Satanás aí prefigurando esse bode emissário, cuja sorte foi tirada para estar vivo diante dos homens. Então, este, por sua vez, usurpou do domínio e governo que o homem recebeu na criação. E desde então, toda a humanidade está suscetível a tal escravidão. Satanás a aprisiona pelo pecado, tornando-a cativa às garras da morte. Então, o gesto de Arão, qual seja de impor as mãos sobre o bode emissário, tipifica a sentença do Senhor que recairá sobre Satanás, visto que todos os atos de malignidade estavam sendo articulados sob o domínio dele. Como diz aqui em 2 Tessalonicenses, que o anticristo ele vem segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então nós temos aí diversas sombras e realidades envolvendo essa trajetória de Arão no dia da expiação. Existem muitos ensinamentos do Senhor a respeito disso, envolvendo não somente a lei, mas também os profetas e com certeza aí as menções dos evangelhos, das cartas paulinas e também no Apocalipse. Espero que você tenha aqui recebido mais do Senhor e que o Senhor venha cada vez mais acrescentar às nossas vidas o entendimento sobre os últimos dias. Amém? Deus abençoe a todos.